Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas do curso de Engenharia de Software, que é ministrado para os cursos de Licenciatura em Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal da Paraíba. A gente está entrando no fim, na parte final, né, do nosso curso. Vamos ver aí gerenciamento de configuração, gerenciamento de projeto, testes e manutenção de sistemas. E dando continuidade a essa unidade, vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de configuração. O gerenciamento de configuração, ele é norteado por três atividades principais, que é controle de mudança, gerenciamento de versões e releases do sistema e essa construção contínua dos produtos de software. Mas por que surgem novas versões? Por que a gente não tem uma versão só do sistema? Então, dentre muitas possibilidades, os softwares podem e normalmente são executados em diferentes sistemas operacionais, em diferentes dispositivos ou plataformas. As funcionalidades precisam se adequar ao contexto, então, se o contexto muda, a empresa muda, o produto de uma empresa, por exemplo, muda, se o serviço de um sistema escolar também muda, o software tem que acompanhar essas mudanças. Então, as funcionalidades acabam é, existindo e precisando de novas versões do sistema. Além disso, os usuários, os clientes, podem ter demandas com novos requisitos, que não necessariamente foi por causa de sistemas operacionais ou dispositivos, ou de uma adaptação muito grande ao negócio, mas são requisitos particulares dos usuários. Então, nesses contextos, acaba havendo a necessidade de construção de diferentes versões para o sistema. E aí é onde entra o gerenciamento de configuração, né? Tentando controlar essa família de softwares, essa família de produtos, esse conjunto de sistemas que precisam ser disponibilizados para os usuários. Então, a gerência de configuração, ela controla os artefatos e analisa o custo e o esforço para atender às mudanças, independentemente de onde veio essa solicitação, se foi por parte dos usuários, se foi por parte da equipe de desenvolvimento, uma demanda da equipe de desenvolvimento para dar suporte à construção eficaz do sistema e tentar gerir essas diferentes versões aí que são construídas e necessárias para os usuários todos, né? Independentemente do contexto. Então, gerenciamento de configuração, será que é realmente necessário? A gente já tem lá os modelos de processo com um monte de regra, a gente já viu um monte de coisa de engenharia de requisitos, a gente vai ver a parte de arquitetura, vamos definir componentes, as conexões entre os componentes. Então, ainda precisa de uma gerência de configuração. Construir um sistema não é simples. Manter o sistema é bem mais complexo. Existem alguns cenários, inclusive, em que os sistemas legados eles se tornam obsoletos, eles são descartados e são construídos novos sistemas de tão complexo que seria manter aquele sistema e suas respectivas versões. Então, construir um sistema, manter, aceitar as mudanças, quando a gente pensa, por exemplo, em metodologias ágeis, que entende, na sua maioria, né, dos métodos ágeis, que a solicitação de mudança é inerente ao próprio processo de desenvolvimento, aí é que fica mais complicado. Então, gerir as mudanças, controlar essas versões do sistema e ainda fazer a construção do sistema para que ele torne um executável para ou um APK, por exemplo, ou um sistema web para o seu usuário não é uma tarefa simples, precisa mesmo de um gerenciamento de configuração. Mas o que é gerenciamento de configuração? Eu falei um pouco de forma superficial, mas a gente vai adentrar nos conceitos principais sobre a gerência de configuração. Então, ela lida com o desenvolvimento de padrões, de procedimentos para controlar esses componentes do software.
faz parte, muitas vezes, da gerência de projeto, que a gente vai ver um capítulo sobre isso. Então, a gerência de suporte ao gerenciamento de projeto. E quando a gente fala em gerência de configuração, a gente não pode deixar de falar dos itens de configuração, que são artefatos que estão sob vistas da gerência de configuração. Eles estão sendo gerenciados, estão sendo observados, estão sendo rastreados, estão sujeitos a mudanças e têm que obedecer essas políticas que são previstas pela gerência de configuração. Como que é a nomenclatura? Quando o programador vai subir o que ele trabalhou hoje de código, como é que ele sobe? Ele sobe por dia ou ele sobe para o servidor lá da empresa o código dele que ele desenvolveu na semana? Como é que os testadores executam, dão ciência, emitem seus relatórios de teste? Eles dão commits, por exemplo, lá no servidor desses relatórios e avisam pelo WhatsApp, por exemplo, para a equipe que está tudo ok ou que precisa consertar alguma coisa. Então, as políticas de nomenclatura, as políticas de commits, updates, pull e push, todas elas são delimitadas pela gerência de configuração para tentar manter mais facilmente esse rastreamento, esse controle de mudança, versão e releases, né? Versões do sistema e a construção do sistema. Por mais que vocês que estão assistindo, alguns de vocês tenham pouca ou nenhuma experiência, talvez vocês já passaram pela como usuário mesmo, né, pela experiência de abrir o Windows Explorer, quem usa o Windows, e ver que um programa, quando você instala, ele cria um monte de pastas e subpastas, com um monte de arquivos, com extensões que você nunca viu, às vezes são conhecidas como extensões de imagens, ou logos, ou PNG, mas às vezes extensões que vocês nunca viram, né, principalmente para quem não programa ou não teve essa experiência, mas aquilo é um software. Um software não é um arquivo. Ah, mas eu só baixei um arquivo .zip, eu só baixei um arquivo .tar.gz, mas o meu joguinho era um .exe executável. Mas o arquivo não é, o programa não é só aquele arquivo. O programa é um conjunto de arquivos, de componentes, de artefatos que precisa ser construído para chegar no usuário, que realmente não entende e não deve entender o que está por trás. É a equipe de desenvolvimento mesmo. Mas quem faz esse trabalho de pegar um monte de código, um monte de artefato, um monte de documento e gerar um arquivo para o nosso usuário? Ah, mas é só um APK. Mas dentro do APK tem um monte de coisa. Quem organiza esse monte de coisa e gera as políticas para que isso funcione bem, desde as pequenas empresas até as grandes empresas, a gerência de configuração. Então, a própria apresentação ela está construída nesses três grandes pilares: gerenciamento e controle de mudanças. Se eu tenho mudanças, meu sistema tem novas versões e novas releases do sistema. Se eu tenho novas versões, eu preciso construir essas versões e entregar para o meu usuário. E nessa construção, nesse build do sistema, é também uma atividade da gerência de configuração. Então, falamos em gerência de configuração, temos que falar em itens de configuração, que são aquelas partes do meu software. Lembrando que software lá da primeira aula de introdução à engenharia de software, software é programas e seus artefatos. Então, qualquer pedacinho desse que tiver sob gerência de configuração, sujeito a mudança, a rastreabilidade, ele é um item de configuração. Então, quais são os objetivos da gerência de configuração? Gerar políticas e administrar mudanças, versões e integração do sistema, construção do sistema. Consequentemente, se isso está controlado, eu tenho naturalmente a possibilidade de fazer auditoria em todos esses artefatos. Quem fez, quem apagou, quem testou, quando foi feito, quem fez primeiro, quando foi executado, quem modificou essa parte do meu software.
Então, se eu consigo controlar mudanças, versões, integrar os sistemas, construir os sistemas, eu consigo naturalmente facilitar o processo de auditoria. Dentro dos conceitos de gerência de configuração, o primeiro deles é a gente lembrar dos itens de configuração. Depois a gente vai falar de algumas linhas de produção do nosso software. A primeira delas, a baseline, ou a linha base, podendo ser representada de forma física pelo repositório. Então, a baseline, vocês vão escutar nos livros, inclusive traduzidos ou em português, o termo em inglês mesmo. Vocês podem encontrar o termo linha base do software, ou vocês podem encontrar baseline. Então, a baseline é uma coleção de versões do sistema, dos componentes do sistema, mas que com certeza já foi revisada e já foi aceita, por isso ela está como base estável do meu sistema, dos componentes. E eu só consigo pensar naqueles itens de configuração quando eu tenho uma linha base. Se eu tenho uma linha base estável, eu vou ter lá um monte de componente que é item de configuração para eu poder estar sujeito, deixar ele sujeito a mudanças, eu poder controlar, eu poder rastrear e ele seguir uma sequência de política de gerenciamento de configuração. Eu posso ter diferentes baselines, posso ter as funcionais que estão voltadas às demandas de requisitos, eu posso ter as de produto, que estão voltadas às releases e às iterações ou às sprints, se eu estiver falando de Scrum, por exemplo. E para materializar essa baseline, a gente entende e existe a nomenclatura do repositório, que nada mais é do que um local físico onde estão esses itens de configuração, onde estão os itens do meu sistema, que lá no futuro, depois que isso aqui estiver estável, testado e tudo certo, eu consigo construir de forma automatizada, semi-automatizada ou manual os nossos sistemas de software. E na medida em que eu tenho o meu repositório, o meu local físico, eu consigo prover os acessos, tanto para a construção dos sistemas, quanto para teste, quanto para desenvolvimento distribuído de software, etc. Quais são as linhas de trabalho? Então, a principal, a mais conhecida, é a baseline. Mas, na medida em que os softwares foram o processo de desenvolvimento de software deixou de ser visto como uma sequência, como a parte sequencial, em que eu tenho o desenvolvimento de uma única forma ou com poucos artefatos. Hoje a gente fala de milhares, milhões, eu não sei, mas milhares com certeza de arquivos, componentes que se comunicam para gerar um único sistema, dos sistemas muito complexos. Novos conceitos foram atribuídos à gerência de configuração e são trazidos pelas revisões dos próprios livros de engenharia de software, como Codeline e Mainline. Então, o Codeline são versões de um único componente do software, que normalmente está ligado à codificação, por isso o nome Codeline. Então, eu desenvolvo lá um pedacinho do software e tenho diferentes versões, que pode ser, por exemplo, de uma classe, se a gente estiver falando em programação orientada a objetos. Quando eu pego um conjunto dessas versões estáveis desses componentes desenvolvidos, eu consigo gerar uma baseline que está estável para eu começar a vislumbrar o meu software. E quando eu tenho um conjunto de baselines, eu tenho a mainline, que nada mais são do que as versões do sistema. Então, se vocês olharem para essa imagem aí, eu tenho aqui uma codeline que tem o componente A, e ele vai ter uma versão A1.1, depois A1.2, 1.3. Então, o componente A, se eu for pensar de forma mais prática, mais palpável, uma classe A, eu fiz uma modificação, coloquei um método novo, uma versão A.1. Depois eu peguei esse método, o retorno era um void, mas eu botei agora um string.
Então, eu mudei o tipo de retorno desse método nessa mesma classe. Então, essa classe agora tem uma versão A1.2. Depois, eu coloquei um novo construtor nessa classe. Então, eu tenho um método anterior com um tipo de retorno diferente e agora um construtor novo. Eu tenho uma versão A1.3. E assim eu posso pensar para o componente B e C. Eu vou pegando esses componentes, as versões que eu quiser, e vou gerando as minhas baselines. Então, por exemplo, aqui do lado direito na imagem embaixo, vocês veem a baseline versão 1. Ela é composta pela primeira versão do componente A. Eu nem tinha esse método, nem tinha esse construtor, nem modifiquei o tipo de retorno. A primeira versão do método. Mas eu peguei a versão do componente B, vamos supor que seja uma segunda classe, ou que seja uma interface em Java, e coloquei lá na versão dela 1.2 e assim sucessivamente. Quando eu pego esses componentes e eu monto um sistema estável, aceito e testado, eu tenho minha baseline que pode me gerar a versão do sistema. Mas eu pego um conjunto desses componentes e vou gerando diferentes baselines. Essas diferentes baselines me dão diferentes versões. E quando eu olho para essa linha de produção, eu estou olhando para a minha mainline, onde eu tenho um conjunto de baselines compostas por versões diferentes de componentes. Tudo sob gerência de configuração. Então, essas são as linhas de trabalho. Quando a gente fala hoje em gerência de configuração, a gente traz esses conceitos aí. Eu falei para vocês que uma das atividades principais da gerência de configuração é o controle de mudança, o controle de gerenciamento de mudança, que nada mais é do que fazer o rastreamento sobre as solicitações de mudança, independentemente de onde elas vieram, se elas vieram dos usuários, se elas vieram por requisição do próprio sistema, por limitação da própria tecnologia que está sendo desenvolvida, não interessa. Mas quem fez essa solicitação? Quando foi que ela foi analisada? Será que ela foi atendida? Ela foi atendida e modificamos quais partes do nosso software. Ele já estava lá com o meu usuário, eu vou fazer uma manutenção do sistema, ou ele estava em processo de desenvolvimento. Então, o gerenciamento de mudança é rastrear essas mudanças e tentar verificar se a solicitação de mudança for, por exemplo, por causa de reparo que precisa ser feito no software. Esses reparos corrigiram as falhas mesmo ou geraram novas falhas? Quem fez essas modificações? Tem como a gente voltar ao estado anterior? Então, aqui do lado esquerdo é uma imagem que tem no livro de Somerville, de um formulário exemplo. Só tem essa forma de solicitar mudança? De jeito maneira. É uma das formas. Mas é para vocês terem noção da complexidade e da quantidade de informações que precisa ser gerida e administrada pela equipe de desenvolvimento ou pela equipe de gerência de configuração. Então, esse é um formulário que tem um monte de informação sobre a solicitação de mudança, data, quem fez o número, o projeto, por que foi, etc. E existem ferramentas para dar suporte. Uma delas, uma bem conhecida, é o Mantis, em que você consegue fazer essa solicitação e os sistemas são integrados aos sistemas dos e-mails dos engenheiros de software para dar lembretes, fazer atribuição de tarefas e etc. Então, essa é uma das atividades, né? E dentro desse conceito de gerência de mudança, que é uma das atividades do gerenciamento de configuração, a gente tem o conceito de procedência histórica, que nada mais é do que um registro de todas as mudanças que aqueles itens de configuração sofreram. Então, quem fez, qual foi a mudança, por que fez e como é que eu estou nesse estado atual. Essa procedência pode ser, inclusive, registrada na própria linha de código como comentário. Então, isso aí, por exemplo, para quem não programa, essa barra dupla significa um comando de comentário. Isso não é processado como algum comando que o computador precisa responder. Para quem já programa, já entende que isso aí é um comentário de bloco tranquilinho. Vários comentários de linha, né, na verdade.
Então eu tenho aí o projeto, eu tenho aí o objeto, o autor, qual foi a mudança, e aí eu tenho todo o histórico de versão, tá vendo? Modificação 1.0, modificação 1.1, eu tenho como ver a procedência histórica desse componente. Então, esse é um conceito também importante que vocês precisam se atentar quando a gente fala de gerenciamento de mudanças. No gerenciamento de mudanças, uma das maiores dificuldades é acompanhar essas mudanças. Beleza, eu sei quem fez, eu sei quando fez, eu sei por que fez. Agora, isso vai sofrer um processo de aceitação, de avaliação, de desenvolvimento, de alteração de componentes, de integração dessas mudanças ao sistema, ou que estava sendo desenvolvido, ou que já está com o usuário. Então, não é fácil. As ferramentas estão aí para fazer, para dar esse suporte, porque não é uma tarefa simples. E uma das ferramentas mais conhecidas, a gente vai brincar um pouquinho na nossa aula síncrona, é o Mantis, né? Mas existem outras também, como o Bugzilla e etc. Tem muita ferramenta disponível para dar auxílio na gerência de mudanças. E dentro desse contexto de gerenciamento de mudança, pode, não deve, pode existir o Comitê de Controle de Mudanças, que é um comitê externo à equipe de desenvolvimento para avaliar o risco, o custo-benefício de se atender ou não a mudança, se atende parcialmente, se atende totalmente. Ele é independentemente ele é independente do projeto, de quem é responsável pelo projeto. E pode inclusive conter o pessoal os clientes do usuário, diferentes stakeholders também podem participar desse comitê de controle de mudança. Precisa ter, toda empresa tem, é assim que funciona sempre? Não. Mas pode ter esse comitê de controle de mudança como externo ao projeto para decidir se aquela mudança realmente faz sentido ou não. Algumas ferramentas, como eu já falei, né, o Mantis, o IBM Rational Clear Case também é uma outra possibilidade, inclusive proposto pelo framework do RUP. O Bugzilla também é muito conhecido e as mudanças podem ser inclusive configuradas para serem solicitadas, atendidas, respondidas pelos UX mesmo, sem problema. Mas não é uma tarefa simples e é uma das principais atividades da gerência de configuração. A outra é gerência e controle de versões e releases do sistema. Ora, se eu tive a solicitação de mudança, eu vou ter diferentes versões. Depois que eu atender aquela mudança, independentemente de onde veio essa solicitação, eu vou ter um sistema que não era o que eu tinha antes. E eu preciso controlar essas versões. Independentemente também do cenário, pode ser que essas versões, essas mudanças atendidas façam com que eu jogue fora o que eu tinha antes e crie uma nova versão do sistema. Não quero controlar nada, eu quero daqui para frente. Mas pode ser que essas mudanças me gerem uma linha de produto de software em que eu queira ter diferentes versões disponíveis de forma automatizada, por exemplo, onde entram aí os conceitos de linha de produto de software, que o gerenciamento de configuração dá muito suporte com o seu ferramental. Então, o gerenciamento de versões serve para elaborar um esquema de identificação dessas versões. Vai ser por nome? Vai ser por número? Quantos números? O que é que esses números significam? Eles também pensam, os engenheiros de software que trabalham com gerenciamento de versões, porque trabalham na gerência de configuração, quando é que sai uma nova versão do sistema, assegura os procedimentos e as ferramentas para gerir essas versões. Então, a gente vai usar o Git, a gente vai usar outro servidor, a gente vai usar a tecnologia SVN, o CVS, vamos usar o GitHub, quer dizer, como servidor, e a tecnologia Git. Então, quem trabalha com gerenciamento de versões também tenta assegurar isso aí. Fora planejar e discutir as novas releases do sistema.
E aí eu vim falando, né, release, 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 que danada é release para quem está se familiarizando agora com os termos de engenharia de software. Só para deixar claro, eu trouxe o conceito, esses três principais conceitos que a gente sempre escuta quando está falando de gerenciamento e configuração, que são versões, variantes e releases do sistema. As versões é quando eu tenho uma instância diferente da outra. Esse software é diferente desse. Então eu tenho diferentes versões. Quando é que eu tenho uma variante? É quando eu tenho pequenas mudanças. Elas não são representativas para olhar como versões muito distintas. E normalmente essas variantes ocorrem quando eu tenho uma adaptação para outros sistemas operacionais ou dispositivos. Então, por exemplo, eu tenho o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o web e tenho o WhatsApp. Tem coisa que eu consigo fazer no WhatsApp web que eu não consigo fazer no WhatsApp do celular e vice-versa. Então, eu posso dizer que os sistemas são completamente diferentes, distintos. É uma variante do sistema, eu posso entender que são variantes. Essas variantes podem gerar diferentes versões? Podem, mas não necessariamente. A gente, quando fala de variante, a gente fala que são essas pequenas adaptações que o software precisa ter para se adequar a novos sistemas operacionais, a novos dispositivos, novos não, diferentes dispositivos, etc. E quando é que eu tenho um release? É quando essa versão chega para o usuário. O seu usuário final pode ser um APK, pode ser um sistema web, ele acessou www.seusistema.com.br e ele consegue acessar. Ele baixou o aplicativo lá, o APK, nas lojinhas do celular. Se for um desktop, ele instalou o exe e foi avançar, avançar, avançar e começou a usar o sistema. Então aí você distribuiu para ele uma release do sistema. Tem que haver essa personificação do usuário mexendo e usufruindo do seu software. Então, quando eu falar em release, vocês sempre têm que associar que o usuário já está utilizando esse seu software, certo? No gerenciamento de versões, eu preciso fazer a identificação dessas versões. E, basicamente, eu tenho duas formas de fazer, por número ou por nome, buscando sempre a não ambiguidade das versões. Porque se gerar ambiguidade e confusão, o gerenciamento de configuração, ao invés de ajudar o controle de versões, vai piorar mais ainda. Então, na técnica da numeração, você usa números para identificar e normalmente esses números representam uma hierarquia, uma rede, uma árvore entre o sistema maior, que eu tenho essa versão e essa, depois eu tenho a subversão, depois eu tenho menos componentes ou eu tenho mais componentes. E aí as políticas de gerenciamento de configuração é que vão definir o que é que essa árvore ou essa rede representa, mas não sequência. Então, exemplos vocês já viram com certeza, a versão 2.0, a versão 3.0, etc. E eu posso ter a identificação por atributos, por linguagem de programação, por data, é a versão Office 2011, 2015, 2010, 95, Windows 95, o Windows XP, versão Java, etc. Elas são mais flexíveis, no primeiro momento mais fáceis de identificar, mas elas são mais suscetíveis a alguns erros computacionais. Afinal, a gente na computação trabalha com números, então é mais fácil a gente lidar do que os nomes, né, as strings e os conjuntos de caracteres. Mas existem essas formas de identificação. E eu trouxe para vocês um exemplo de nomenclatura de versionamento de sistemas do Linux, né? Vocês que mexem com Linux, usam Linux, desenvolvem para Linux, com certeza já quando baixam as versões dos sistemas operacionais é o Debian Sarge 2.5.10.20.30.40 e você olha qual a diferença do 40 para o 39. Então,
O Linux funciona dessa forma, né? O primeiro número é a versão do núcleo do sistema, o kernel são as principais. Depois eu tenho as versões, as revisões importantes desse núcleo no segundo número, depois as mudanças menores, depois as atualizações mais simples de drivers. Então esses últimos números são bem grandes, 20, 30, 17, 18, diferentemente das versões de kernel do sistema, certo? São formas de nomenclaturas de versões dos softwares. Como é que acontece o desenvolvimento de software na prática, né? Isso é bonito na teoria, mas na verdade, tá cada um na sua máquina, Alice e Bob, construindo seu espaço de trabalho, e eu tenho um sistemão que tá todas as versões desses componentes, com code lines, base lines, main lines. E todos os dias que eles vão trabalhar, eles ficam fazendo check-in, check-out, commits e updates, pull e push, jogando nesse servidor. O gerente de configuração, junto com a equipe, fazendo branches, merges e etc., que a gente vai falar sobre isso. E é uma tarefa bem complicada. Para controle de versão, a gente precisa criar branches e fazer merges, porque senão esses sistemas não saem. A gente tem que lembrar das code lines. Quando eu escolho as versões dos componentes, eu gero baselines, versões do sistema, e se eu organizo essas versões, eu tenho a mainline do meu produto de software. Isso é muito complexo de fazer. Então, para fazer o controle de versões, a gente vai trabalhar de forma prática com o GitHub, com um servidor de aplicações, né? Um servidor um repositório, desculpe, né? Um repositório de código, de artefatos, etc. E vamos usar a tecnologia Git para realizar-se esses comandos, de você colocar o que você fez no seu computador, no servidor, pegar o que os outros fizeram, botar na sua máquina e etc. A nossa aula síncrona dessa semana vai ser a gente brincar com esses componentes, criar baselines, novos branches, da merge, o outro coleguinha lá, ver o código que você fez, você poder editar e ver a rastreabilidade dessas mudanças e dessas versões. Então, o que é um branch? Branch é um ramo, é uma separação em que eu tenho cópia dos arquivos da minha baseline, em que outros branches não se comunicam. Então, a equipe de desenvolvedores podem trabalhar nesse branch sem atrapalhar as outras pessoas. E essas pessoas que não têm direito a acessar esse branch não vão ver as modificações que estão sendo feitas nesses artefatos. Isso ajuda ao paralelismo. Você pode fazer desenvolvimento distribuído de software, distribuído tanto localmente, tá todos numa sala, cada um no computador, mas cada um trabalhando em frentes diferentes, sendo feitas ao mesmo tempo do mesmo software, ao invés de um que espera o outro, o pessoal da interface gráfica espera o pessoal da modelagem, que espera o pessoal para persistir esses dados. Então as pessoas trabalham em paralelo nos artefatos, no código também. Mas depois eu preciso juntar essas coisas para gerar os sistemas. E aí eu venho o conceito de merge. O que é o merge? É pegar esses branches que estão todos espalhados e gerar versões estáveis na minha baseline. Então, as diferenças entre os branches precisam ser resolvidas. Resolvidas pode ser descarta, eu tenho um choque aqui, eu tenho os mesmos arquivos com códigos diferentes, por exemplo, a mesma classe em que eu tenho, foi escrito por Maria, foi escrito por José. Eu posso descartar o de Maria, ficar só com o de José. Eu posso descartar o de José, ficar com o de Maria. Eu posso botar o de Maria por cima. Eu posso descartar as duas e ficar com o que eu tenho antes como item de configuração. Eu posso juntar essas duas coisas e fazer uma super nova classe com o que Maria fez e com o José fez.
Então não é uma tarefa simples quando a gente pensa em milhares de arquivos para dar o merge e gerar novas versões de sistemas ou diferentes versões de sistema. Daí a importância do controle de versões. Quais são razões para eu criar branches, né? Eu posso criar branch porque eu tenho implementação de uma mudança, então eu deixo lá na minha baseline estável, o usuário usando aquilo, vem a solicitação de mudança, eu crio um ramo, trabalho aqui, testo esse software, se tiver tudo ok, eu junto de volta na minha baseline e sigo na minha nova versão do sistema. É uma possibilidade. Eu posso implementar uma funcionalidade pontual, então não tinha emissão de relatório nesse sistema, eu deixo lá minha versão estável, abro esse branch, crio a emissão de relatório, tá tudo ok, tá todo testado, tá estável, eu jogo aqui no merge de novo na minha baseline. E eu paralelizo, como eu disse a vocês, ao desenvolvimento e a construção do meu sistema, né, atribuindo diferentes tarefas às pessoas por interfaces gráficas, por funcionalidades, por versões de sistemas operacionais em que esses softwares vão ser executados e etc. Então eu posso ter brands por releases, a versão 2.0, a versão 3. Essa galera trabalha na versão 2, essa fica na versão 3. Eu posso ter por code promotion também. Eu posso ter por componente. Eu posso ter por tecnologia. Não, é aqui a versão que vai rodar no Windows, essa vai rodar no Linux. Essa aqui vai rodar no celular, essa daqui vai rodar no web. Essa daqui vai rodar, a galera vai trabalhar aqui de desenvolvimento, vai trabalhar com a versão para iOS. Essa daqui com Android. Então, existem vários motivos, depende da política de gerenciamento de configuração que está inerente ao contexto, ao tamanho da equipe, ao tipo de produto, ao escopo do projeto, à complexidade dessas funcionalidades, à complexidade dessas separações e dessas junções. E, naturalmente, essas dificuldades e esses contextos podem gerar o que a gente chama de antipadrões na engenharia de software, que devem ser evitados, mas que acontece muito, principalmente quando a gente está iniciando, ou quando a gente está testando isso, por exemplo, em disciplinas, nos cursos de computação e áreas afins, né? O primeiro é o merge paranoia, você faz assim, ai, dá tanto problema da merge, tá tudo tão bonito, quando você dá um merge, aí começa um monte de X lá nos arquivos, pelo amor de Deus, dizendo que tá vermelho, que eu preciso consertar. Eu não vou dar merge agora, não. Deixa quieto, vamos fazendo. Aí liga pra fulaninha, tu tá fazendo o teu. Mulher, eu tô fazendo. E tu tá fazendo a tua parte do código? Eu também tô fazendo. Bora dar merge pra ver como é que tá o sistema? Não, vamos dar agora não. Vamos dar agora não, que sempre dá bronca. Então eu tenho uma paranoia. O outro é o merge mania. Existe a política do gerenciamento de configuração, mas você sabe que dá bronca quando eu dou merge. Aí que eu faço? Eu mudo o valor de um atributo ou eu mudo um tipo de retorno, merge. Junta tudo, porque se a gente esperar muito tempo, vai dar bronca. Aí você fica, ó, um monte de merge para fazer o controle das versões, o que é que aqueles merges significam, desrespeitando inclusive as políticas de gerenciamento de configuração. Não é legal não, o tiro sai pela culatra. Eu tenho o Big Bang Merge, que é eu justamente ficar, ó, eu vou fazer a merge na segunda, ai, mas eu programei tanto, eu vou fazer na terça também. Aí você trabalha, sua equipe trabalha, aí você faz assim, ah, era pra dar segunda, né? Não, eu vou dar mês que vem. E você dá hoje, dá amanhã, dá 5 dias depois, dá 15 dias o merge. Sim, qual é a versão mesmo do sistema, qual é a lógica de fazer essas junções, como é que essas coisas funcionam. Eu tenho o branch mania e o branch cascading. Mania é, vamos fazer uma versão Linux Windows. Vamos criar 2 branches. Não, mas a versão Linux tem vários tipos de Linux, então vamos criar outros branches.
Não, mas o Windows pode ser o Windows 10, o Windows XP, o Windows 95, o Windows 11, o Windows sei lá o que. Ah, vamos criar mais branch. E aí você sai, e aí você sai criando branch. Cada branch desse você tem que dar um merge na sua baseline associada. E aí eu já falo do cascading. Cascading é, vamos criar um branch para interface, negócio modelo e persistência de dados. Três galeras trabalhando em paralelo, com os mesmos documentos de arquitetura e requisitos. Quando chega na parte da interface, você cria um branch para painel, um branch para frame, um branch para telas principais, um branch para painéis internos, um branch para mensagens de erros. Isso tudo vai ter que voltar e você fazer merge e controlar as versões do sistema. Então, esses antipadrões são não aconselháveis. Na verdade, você acaba atrapalhando o processo de gerência de configuração no controle das mudanças, nos controles de versões e nas construções das releases do sistema. Ao invés de ajudar, vai só atrapalhar. Vocês evitem esse cenário, certo? Para manter essas versões, os sistemas hoje dão suporte, né? Eu preciso manter no meu repositório esses itens de configurações, suas versões, sua rastreabilidade, criar versões, criar branches, fazer esse merge automatizado, mostrar as diferenças entre os componentes, decidir o que fazer com essas diferenças, dar suporte à criação, às construções do sistema. Então, tudo isso é feito hoje de forma automatizada com diferentes sistemas de controle de versões. São softwares que dão suporte à gerência de configuração. A gente vai usar na nossa disciplina o servidor do GitHub com a tecnologia Git, mas existem outras tecnologias, existem outros servidores. Esse é bem conhecido, é bem usado e os conceitos principais que a gente vai tratar com ele, vocês conseguem ver nos outros sistemas também. Pode ter uma nomenclatura um pouco diferente, pode ter uma interface um pouco diferente, mas os conceitos principais são os mesmos. Então, isso ajuda a vocês terem uma noção dos conceitos principais das tecnologias que norteiam esses sistemas de controle de versão, que a gente vai ver nas aulas síncronas. Então, a nossa última parte da aula são as construções de sistemas, disponibilização de releases e integrações contínuas. Lembrando, gerência de configuração, atividades principais, controle e gerenciamento de mudança. Se eu mudo, eu tenho diferentes versões. Se eu tenho diferentes versões, eu tenho que controlar e gerir essas versões. Depois que eu tenho construção de versões, depois que eu tenho a formação de versões diferentes, eu tenho que construir os meus sistemas. A terceira funcionalidade. E se eu consigo gerir essas três atividades de gerenciamento de configuração, eu consigo fazer auditoria dos meus produtos de software, das mudanças, das versões e das construções do sistema. Construir sistema é nada mais do que compilar todos os arquivos que compõem aquele software. Lembrando que software é produtos e seus artefatos. Vários artefatos, várias partes do programa. Isso tudo tem que chegar para o usuário como é o que normalmente o senso comum entende. O programa é uma coisa, eu vou baixar um arquivo, é o meu programa. Então, isso pode incluir ou não testes, inclusive na parte de instalação dos sistemas. Eles são construídos em diferentes combinações de diferentes componentes e precisam ser apoiados por ferramentas. Então, essa imagem eu coloquei aí para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Um software, um produto de software é composto por arquivo-fonte, arquivo de dados, bibliotecas, arquivos de configuração, compiladores, testes, sistemas de integração ou de comunicação com outros sistemas, sistemas para startar, scripts de banco de dados. Então, várias partes e vários componentes. Eu preciso construir essa coisa. Eu ter eles separados sem eles se comunicarem não vai fazer eu gerar um executável. Quem faz isso é programador
O programador programa. Quem faz isso é um testador. O testador testa. Quem faz isso é um gerente de configuração. Então, eu tenho aqui uma ilustração da plataforma de desenvolvimento e construção do sistema. Eu tenho do lado esquerdo aqui check-in e check-out. Eu jogo isso no servidor que eu trabalhei, eu pego o que os outros trabalharam e assim eu vou construindo o meu sistema, vou construindo e eu vou ter um servidor de construção gerido pelo gerente de configuração para construir, para dar o build do sistema e me gerar os arquivos, ou o arquivo, ou conjunto de peças que vão chegar para o meu usuário final como release do sistema. Para isso, existem novos conceitos, principalmente pelo suporte ferramental que a gente tem atualmente, que é o conceito de, estão vinculados aos conceitos de integração contínua, que nada mais é do que, na medida em que você desenvolve o seu produto de software, você já integra, você já faz um merge, você já testa e já deixa essa base estável. E essa integração contínua, ela tenta minimizar o integration hell e o merge hell, que é justamente essa construção sistemática que, com certeza, quanto mais a gente mexe na baseline, consequentemente na mainline, os meus componentes dos code lines e as suas diferentes versões podem dar choques e fazer uma grande confusão. Então, a ideia da integração contínua é que a gente, de forma sistematizada, iterativa e organizada, construa os sistemas estáveis e mantenha estável a minha baseline. E juntar tudo é muito complexo, muito complexo. A construção pode ser muito grande, muito dispendiosa, levar horas. Eu ouvi na Microsoft, eu nunca construí sistemas fazendo builds assim, mas na Microsoft, quando eu tive uma experiência lá, eu vi de dias construção de sistemas sendo feitos em diferentes dias, de tão complexo que era. E mesmo assim com o suporte da gerência de configuração. Então, existem várias ferramentas para fazer isso. Quem desenvolve em Java, por exemplo, e usa Eclipse como um ambiente de desenvolvimento integrado, quando você programa, pode ser um código bem simples, com ou não interface gráfica. Se você botar arquivo, exportar executable jar, ele gera o símbolo da xícarazinha, ou você pode escolher também outros símbolos ou sua imagem, e ele gera o executável para você, em que o seu usuário, você pode pegar esse arquivo, botar para um colega, para sua mãe, para sua tia, para sua namorada, para o seu namorado, dizer, abre aí o meu programinha que eu fiz, desktop, que lindo. Ele, o usuário, não vai abrir o Eclipse e botar Java Run as Java Application. Run as Java Application. Ele vai clicar lá na xícarazinha do Java e vai aparecer a tela que você fez. Que lindo! Para o usuário, eu tenho um arquivo, um programa, um produto. Mas você sabe que isso por trás foi feito um build do sistema. No próprio ambiente do Eclipse, ele compilou, ele interpretou, ele rodou os testes, se teve scripts de teste, ele fez o build do sistema para te entregar uma xícarazinha executável, um ponto jar, por exemplo. Fazer isso não é simples, as ferramentas dão muito suporte. O Maven é uma das ferramentas mais proeminentes da Apache para fazer os builds do sistema. Inclusive, quando se você instala os Javas e o JDK e o Eclipse, os Eclipse mais recentes, ele já vem integrado. E aí, quando você linka as suas bibliotecas ao Maven, ele já atualiza, por exemplo, eu tenho uma biblioteca nova aqui de emissão de relatório em PDF. Então, você só atualiza nos comandos Maven, ele já busca as novas bibliotecas, fora fazer essa construção do sistema. Existe o Ent também, eu usei muito na minha época
mais antiga de construir sistema com build.xml. A gente tinha o arquivo build.xml que colocava um conjunto de scripts que deveria ser feito para fazer a construção do sistema. E para quem usa o Linux, com certeza já botou make config, make install e aparece um monte de letrinha lá na tela preta e o sistema é instalado na sua máquina, o software é instalado. Então quem faz isso por trás é o GNU Maker, por exemplo. Para você, como usuário, dar um make install, make config, tudo está certo. Porque ele descompacta, ele roda teste, ele verifica a biblioteca, ele verifica a instalação de pré-requisito do seu sistema operacional. Então, é uma tarefa complexa, que precisa de suporte ferramental. A construção dos sistemas é uma tarefa complexa. Para essa aula, estamos nos nossos 3 livros base, né? Engenharia de Software Moderna. Eu usei o capítulo 10 e 11. O 11, especificamente, a gente vai trabalhar com o Git na nossa aula síncrona. O 25 fala sobre gerência de configuração de Somerville e de Pressman. Também trata da gerência de configuração. Ficamos por aqui nessa aula de hoje. A gente se encontra na nossa aula na quinta-feira síncrona para trabalhar com o Git junto do GitHub para a gente fazer essas brincadeirinhas de controle de mudanças e controle de versões dos nossos sistemas, certo? Espero que vocês tenham gostado e fico aí à disposição de vocês.